Alô você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar de uma notícia curiosa. Donald Trump, ou o governo de Donald Trump, convidou Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo para assistir de camarote o julgamento do Jair Bolsonaro, que será essa semana. Jair Bolsonaro que está sendo julgado naquela suposta tentativa de golpe que nunca existiu, e o pessoal volta a insistir que velhinhas com bíblias, pessoas com pedaços de pau e bolinhas de gude são golpistas e tentaram tomar o governo à força no dia 8 de janeiro. Então, Donald Trump chamou Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo para assistir esse julgamento de camarote. Vamos entender um pouco essa notícia, mas antes, já que você está aí, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com todo mundo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Então, Eduardo revela convite para assistir julgamento de Bolsonaro na Casa Branca. O deputado confirmou que está em Washington durante o julgamento do pai e disse ter sido convidado por autoridades americanas. Previsão preventiva dele em casa. Ele já estava sendo mantido em cárcere privado, né? Agora o Alexandre de Moraes arranjou uma desculpa para prender o Bolsonaro sem julgamento, sem defesa, sem o legítimo processo legal. Então o Bolsonaro está preso pelo regime lulista implantado aqui no Brasil. E o jornal diz que a prisão do Bolsonaro realmente pode gerar novas sanções dos Estados Unidos e ampliar o risco de crise econômica. É claro que pode, porque cada decisão de cada ministro da primeira turma do STF, se eu não me engano, os ministros são Carney Lúcifer, Cristiano Zanin, Luiz Fux, Flávio Dino, Alexandre de Moraes. Eu acho que são esses os juízes do PMSTF, do Partido do Movimento do Satânico Tribunal Federal, que já tem um veredito, é claro que já tem um veredito, e eles só vão esperar esses julgamentos para condenar e prender o Jair Bolsonaro. A gente fala que o Bolsonaro está preso em casa e eles planejam transferir o Bolsonaro para uma cela na Papuda. Inclusive, as notícias disseram que a Polícia Federal já montou uma cela, tipo um apartamento, para deixar o Bolsonaro preso lá na Papuda. Então, a eventual prisão do ex-presidente com uma condenação de julgamento no STF começa no dia 2 e tendem a acirrar as tensões com os Estados Unidos e provocar sanções inéditas contra o Brasil com graves impactos econômicos. A gente imagina que eles vão ficar assistindo o julgamento e a cada veredicto contra Bolsonaro pode ser uma sanção da Lei Magnitsky. Está todo mundo fingindo que ninguém está com medo da Lei Magnitsky depois que sancionaram o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes já virou um leproso, um cara tóxico para quem se relacionar com ele. O Banco do Brasil ainda não cortou os cartões dele, mas as bandeiras americanas cortaram os cartões. Então o Banco do Brasil se livrou desse imbróglio aí, dizendo que não, eu não cortei cartão nenhum. Quem cortou foi a American Express e a bandeira Visa, né? Então o Banco do Brasil diz que está isento quanto a isso, mas deixa o negócio começar a apertar. Vamos esperar os 6 primeiros meses de sanções Magnitsky e você vai ver que o Banco do Brasil também vai expulsar o Alexandre de Moraes das suas contas, porque ninguém vai querer relacionamento com o cabeça de ovo. O cabeça de ovo se tornou tóxico. Nem empresas de tecnologia vão manter os e-mails do Alexandre de Moraes. Escutem o que eu estou dizendo. O cenário que era complexo desde julho, quando o governo Trump anunciou tarifas sobre produtos brasileiros, abre aspas, existe um risco real de sanções tanto pessoais a outros ministros, além de Alexandre de Moraes e familiares, quanto medidas mais drásticas de cunho econômico, afirmou Alessandra Ribeiro, diretora da macroeconomia da Tendências de Consultoria. É lógico que vai ter. Gilmar Mendes tá com o loló que não passa nem o Wi-Fi, porque o Gilmar Mendes tem um instituto, uma faculdade lá em Portugal, e essa faculdade e essa administração patrimonial está no nome do Gilmar Mendes e dos seus 2 filhos, né? Então, se ele sofrer a sanção Magnitsky, ele vai perder tudo o que ele tem. É isso mesmo. Então, se Bolsonaro e os demais réus condenados e as demais pessoas que foram transformadas em réus pelo STF
vai acontecer de ampliar as tarifas comerciais, estender os efeitos da lei Magnitsky e excluir o país do SWIFT, o Sistema Internacional de Pagamentos Bancários. Gente, isso é muito grave, a ficha ainda não caiu para o Alexandre de Moraes, por isso que eu estou dizendo que ele vai começar a sentir esses efeitos nos próximos meses, porque o efeito não é imediato, é como se fosse um vírus se espalhando entre os amigos, entre os relacionamentos, clientes do Alexandre de Moraes, do seu escritório de advocacia. A sua esposa vai sofrer uma sanção terrível, vai perder o emprego, vai perder as contas. Escuta o que eu estou dizendo para vocês aqui. Caso alguma medida dessa seja confirmada, os especialistas dizem que os efeitos serão maiores do que essas medidas aplicadas aí contra o Brasil das tarifas de 50%. Porque essas são realmente medidas aplicadas contra o Brasil, porque o Brasil está passando a perna nos Estados Unidos nessa parceria comercial. E as sanções ao Alexandre de Moraes são coisas completamente diferentes, tá bom? Mas os Estados Unidos espera que haja uma votação da anistia ampla, geral e restrita para aqueles condenados de maneira injusta nesse ato golpista inventado pela mídia, inventado pelo STF, que nunca existiu. Então, o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro vão para Washington assistir junto com o governo Trump esse julgamento do Jair Bolsonaro e mais os réus. Enquanto isso, em Brasília, a defesa de Bolsonaro informou ao STF que um grupo de 9 advogados vai acompanhar a sessão. Entre eles estão os principais defensores do ex-presidente, o Celso Villardi, Paulo Cunha Bueno, Daniel Tesser e além de outros profissionais, estagiários, escritórios e blá blá blá. Então, vai aí uma comissão de advogados, uma comitiva de advogados para acompanhar o julgamento do Jair Bolsonaro. Essa aqui é a primeira turma, né, que vai votar, que vai fazer o julgamento do primeiro núcleo do STF. É o Zanin, Luiz Fux, o Cabeça de Ovo, a Carmen Lúcifer e o Rocambole do Inferno, Flávio Dino, a Secla do Pudim de Pinga, eleito pelo TSE. Inácio. Bolsonaro e aliados respondem por crimes de organização criminosa armada, não teve arma nenhuma, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que não teve violência nenhuma também, dano qualificado pela violência e grave ameaça à deterioração do patrimônio tombado. Em caso de condenação, as penas podem ultrapassar de 30 anos e é isso que o STF quer. Acabar com a oposição, assim como Maduro fez na Venezuela, e os Estados Unidos já mandou o seu exército aqui para o Caribe para ficar nas costas da Venezuela para prender o Maduro. Isso é um recado direto para o Lula, que está cometendo a mesma merda que o Maduro fez lá na Venezuela. O Lula está fazendo aqui no Brasil. Então os réus são Jair Bolsonaro, o Ramagem, o Almiro Garnier, Anderson Torres, o Augusto Heleno, o Paulo Sérgio Nogueira, o Walter Braga Neto e o Mauro Cid, que estão sendo julgados neste primeiro núcleo, né? São as pessoas que eram mais perto do Jair Bolsonaro durante o governo dele. Então vamos esperar de camarote esse julgamento de Jair Bolsonaro junto com o filho dele e o jornalista Paulo Figueiredo, que tem se empenhado muito contra o STF. O Paulo Figueiredo, que também é perseguido, teve suas contas bloqueadas, seu patrimônio todo bloqueado, e ele fala que não é pouco o patrimônio dele aqui no Brasil. E ele não pode voltar no Brasil, assim como o Rodrigo Constantino, a Ludmila Lins Grilo, o próprio Eduardo Bolsonaro, que ainda está licenciado, mas vai sofrer um processo de cassação no Congresso Nacional por conta do Hugo Mota, que é uma cadelinha do STF que cumpre todos os desejos e vontades do Alexandre de Moraes. Então vamos esperar, a semana que vem promete ser uma semana agitada e quente nos bastidores aí da política, junto com esse julgamento estúpido que o STF inventou e o mundo inteiro percebeu que isso não passa de um teatro de cartas marcadas e de um golpe orquestrado pelo STF para eliminar a oposição nas eleições do ano que vem, se é que teremos eleições ainda o ano que vem.
Quero agradecer a vocês, a sua companhia, a sua paciência até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com quem você gosta e com quem você não gosta. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até já.